Baby, I didn't love you quite as often as I could have. And baby, I didn't treat you quite as good as I should have. Que lindo, gente. Olha isso. If I made you feel second best, bonito, não é? Ó. Girl, I'm sorry I was blind. And you were always on my mind. Que lindo. Gente, Chris Stapleton, não tem pra ninguém. Barbudo, country. Canta muito esse cara, ó. Tá gostando? É porque você não viu o programa que vai começar agora, Bendita Hora. Gente, ao vivo aqui na Rede Vida e Televisão é isso. Só classe, só música boa e só convidados de primeira qualidade, tá bom? Ó, antes do padre apresentar para vocês quem está aqui hoje na mesa comigo, eu convido você primeiro, vem junto com o padre, aqui ó. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em como Deus, ninguém como Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Muito bem, irmãos e irmãs. E assim nós iniciamos mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. Bendita hora, hein? Olha só os convidados que o padre hoje tem aqui na mesa. Olha só, hein? Vamos começar pela minha direita, porque eles estão vindo pela primeira vez no meu programa, né? No meu programa a primeira vez. Tenho a honra de ter ela aqui, que ela é doutora, ginecologista e obstetra. Nada mais, nada menos que a doutora Albertina Duarte. Doutora Albertina, seja bem-vinda. Obrigada. Que alegria, viu? Muito bom tê-la aqui no nosso programa. Eu também. Muita alegria. É isso aí, gente. Doutora Albertina, Olha aqui, ó. Você anda com baixa estima, tá caindo, queda de cabelo. Rapaziada, tá precisando fazer colocar uns cabelinhos novos aí? Eu tenho ele aqui, ó. Doutor João Gabriel, hein? Dos bons. Tricologista, não tem pra ninguém. Doutor Daniel, seja bem-vindo. Prazer, muito obrigado, gratidão. Pra mim é uma honra. Vamos falar hoje de como cuidar bem de um cabelo e vamos ver algumas coisas que pode ser, se são sinais ou não de alguma doença. Vai ser um prazer. Grande doutor Gabriel. Ele já veio no meu programa, tá? Ele disse, padre, meu cabelo está ficando próximo ao seu. Isso, meu brother. Tem que ser assim mesmo, tenha fé, vambora. Ele nada mais, nada é que um grande psicólogo, hein? Grande psicólogo. Meu querido doutor Rochel. Isso, prazer. Daniel, você tá bem, querido? Tô bem, Deus graças abençoe, a Deus. hein? Muito bom estar aqui. O cabelo tá ficando grisalho. Tá A barba já tá grisalha. A barba já tá. O cabelo tá ficando. Tá ficando. Grande doutor Daniel, muito querido ele. E olha, gente, ela também já veio aqui, ela é cirurgiã vascular, tá? Olha só, um primor de pessoa e também de competência. A doutora Karen Rigoni Bacalhau. Doutora Karen, Deus abençoe você, querida. Amém, pai. Deus abençoe, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, é uma alegria ter todo esse povo aqui, tá? Lembrando que hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor, né? Então, tá aqui, ó, minha admiração a todos os professores. Eu também sou formado em geografia, lecionei durante 7 anos, ensino médio. E às vezes eu tenho saudade de uma boa sala de aula, aquelas conversas geográficas. Mas que bom, o dia do professor merece nosso respeito, merece melhor salário e respeito e admiração. É uma das profissões mais nobres do mundo, ok? Muito bem, vamos ao... Tem pensamento do dia hoje? Vamos embora, quero ouvir a opinião aqui da mesa. Olha assim, ó.
Ele acreditou que poderia mudar o mundo, então se tornou professor. Olha aí, gente, que legal, né, padre? Muito bom. É isso, olha, eu acho que mudar o mundo não, mas a gente pode ser grandes colaboradores de trabalhar uma consciência com dignidade, com maturidade, como aqueles que podem ainda mostrar cada vez mais os dons, os talentos, a competência. O professor, acho que, na minha opinião, ele tem tudo isso, né? É uma das profissões mais nobres mesmo que existe. Pena que aqui no Brasil, nós não temos esse reconhecimento. É um salário muito baixo por aquilo que significa a vida de um educador, um professor, e a falta de respeito, ainda mais hoje, numa era que os alunos muitas vezes olham para o professor como algo desprezível, muitas vezes, né? E os professores sofrem. Eu não sei a opinião de vocês, com base nesse pensamento, que é uma riqueza, mas o professor parece que aqui no Brasil não tem esse reconhecimento, né? Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês. Padre, eu fui professor em sala de aula, tive a oportunidade de ajudar alunos de graduação, pós-graduação e depois mentorar profissionais já formados. E hoje é perceptível que a gente passou por um ponto de transformação na qual o docente ele é visto com maus olhos muitas vezes e acaba tendo uma dificuldade realmente de exercer a docência, de estimular o pensamento construtivo, o pensamento crítico e até o pensamento criativo. E então, eu vejo que a gente tem que ter uma mudança novamente de base, tem que ter uma mudança de paradigma, as pessoas passarem a entender novamente que a gente só consegue criar uma sociedade justa, feliz e acolhedora através da educação. Através da educação, que se tornou um desafio hoje com a internet, né? Ela te dá todos os artifícios rápidos para você pesquisar e falar, olha, eu já estou sabendo, não preciso do professor. Mas sempre vai precisar do professor, né? É engraçado que falando sobre isso, eu lembro da minha avó, que ela foi professora e ela dava aula para mais de 100 alunos na época dela. Ela entrava na sala de aula, ela me contando que todo mundo ficava em pé para recebê-la. E eu fico pensando o respeito que os alunos tinham pelos professores, mas isso começava dentro de casa. Então, eu acredito que é um trabalho também que os pais precisam fazer com os filhos, de colocar os professores num lugar de honra. Porque senão os filhos vão para a escola e os pais acabam delegando uma função que não é dos professores, que é de educar as crianças. Então, os filhos chegam na escola com um comportamento leviano, agressivos, e os pais culpam os professores, sendo que a educação começa dentro de casa. Perfeito. O professor é uma extensão, a escola é uma extensão daquilo que acontece dentro da casa. Você pegou uma linha muito importante da gente entender talvez alguns princípios dessa desvalorização que essa nossa população hoje está dando aos nossos professores, né? Esse desprestígio para eles. Eu acho que tudo começa em casa, você colocou, acho que um ponto muito importante. Né? E é curioso assim que antigamente perguntava para as pessoas o que você quer ser quando crescer. Ser professor era uma profissão de honra. Muitas pessoas queriam ser professores. Porque eles ocupavam um lugar até de celebridade, né? Você via, eu lembro que eu na minha infância, quando entrava o filho da professora na sala, eu ficava, uau, é filho da professora. Eu falei, como que é ser filho da professora? Você lembrou bem, cara. Acho que nós estamos ficando velhos, cara. Estou lembrando bem dessas conversas aí. É verdade. Não é? Então o professor, ele era uma autoridade assim, suprema dentro da escola. Todo mundo queria saber qual era o carro do professor, onde era a casa do professor. Pro professor. É um presente para o professor. E as pessoas queriam ser, né? Tanto que Queriam a gente vem ser, ainda exatamente. de uma geração onde a minha avó era professora e a minha mãe achava o máximo. Minha mãe foi professora. Isso não perpetuou muito, eu não fui professora. Na verdade, meu primeiro emprego, eu terminei colegial e aí eu já tinha passado no vestibular e eu ainda tive 6 meses até começar a faculdade. E aí, nesses 6 meses, eu continuei estudando, cursinho e tal, mas eu falei, bom, vou fazer um dinheirinho, né? E aí, eu dava aulas particulares. Então, eu dava aula particular de matemática, de física, pro pessoal que estava ainda ali no ensino médio, alguma coisa assim. Então, meu primeiro emprego, meu primeiro dinheirinho ali que eu ganhei mesmo foi ensinando, como professor. Que legal. Eu também tenho essa visão sobre o professor, doutora Albertina? Eu acho que a minha visão
é que, para mim, os verdadeiros agentes de saúde são os professores. Quer dizer, não é só na educação. Quando foi na questão do Covid, quando é na questão da escuta, quantos professores escutam desde a questão da saúde mental, desde a questão da menstruação. Então, como é que esse professor aguenta 40, 50 crianças hoje de pós-Covid, aguentando todas as dores? Quer dizer, na verdade, o adolescente, principalmente, tem um lugar de escuta, são os professores. Eu dou muita aula, continuo dando aula, sou professora de medicina, mas o que eu gosto é de falar com os professores. Então, muitas vezes, até a questão do abuso, né? Quer dizer, a identificação. E aquela criança que está quieta, que a professora chega e fala, você tem alguma coisa? Quer dizer, todo esse trabalho, ele não é reconhecido. Não. Então, para mim, se você não tem uma boa educação, você não tem saúde. Porque a saúde começa aí. Verdade. Que legal. Engraçado assim que o termo influenciador começou com a internet, mas eu penso que os primeiros influenciadores são os professores. São os professores. Sempre foi na história, foram, né? Eu acho que só nós estamos pegando uma era que pela primeira vez tentam meio que retirar esta verdade no nosso meio, né? Sim. Tomara a Deus que não tirem, porque o professor é algo muito, muito, muito importante na vida de todos nós. É o príncipe que chegou? Não, vamos primeiro. A primeira. Ah, tá bom. Daqui a pouco o padre chamou o príncipe. Vamos primeira. Olha aqui, ó. O que os professores. Aqui é uma enquete. O que os professores mais precisam no Brasil, hein, gente? Mais respeito ou melhores salários? Tá? Vamos aqui, ó. O padre então quer saber. É uma enquete. No finalzinho do programa, o padre vai ler o que você vai responder. O que os professores, na sua opinião, mais precisam aqui no Brasil? No Brasil. Mais respeito, melhores salários? Essa aí é a enquete. Eu ainda colocaria também, né? Talvez, isso é importante, talvez ter maior também condições, possibilidades de maior especializações também. Porque se o Brasil der condições, os professores querem se especializar, se doutorar, ter maior conhecimento profundo naquilo que eles já estudaram, né? Para dar uma educação cada vez mais aprimorada, audaciosa. Mas a enquete é essa: melhor salário, na sua opinião? Maior respeito? Qual das duas você acha? Ou se você achar as duas, também está valendo aí. Mas nós queremos saber a sua opinião, tá bom? É isso aí. Entra lá no nosso @, aí, Bendita Hora, tá? Outra notícia, vamos para a primeira notícia, né? Vamos aqui, ó. Essa aqui, olha, erisipela. O que é? Sintomas e principais formas de tratamento. A doença é caracterizada por uma inflamação que atinge a pele dos membros inferiores, principalmente, e é causada por uma bactéria. Erisipela, essa aí, muitas pessoas têm essa doença, né, doutora Karen? Acho que até conhecidos meus, se eu não me engano, meu avô, ele costumava dizer que era um tipo de uma febre que dava na perna dele. Febre na perna? Na perna? E a perna ficava vermelha e dava coceira. Mas é um dos principais sintomas. A erisipela, ela é uma infecção, de fato. Então, quando você pega uma infecção na garganta, é uma infecção aguda daquele momento. De uma bactéria que a gente até tem na pele normalmente, mas é por uma porta de entrada. Então, geralmente, você tem uma frieira, aquelas micoses, tanto de dedo como de unha. Às vezes a mulher vai fazer a unha, tira aquele famoso bife, faz uma feridinha. Às vezes até uma picada de inseto pode causar. Enfim, a gente tem algum tipo de porta de entrada para aquela bactéria que pode a gente ter normal na pele causar essa infecção. Então você tem o acometimento do nosso sistema linfático. E aí, por ter esse acometimento mais sistêmico, então a gente tem sintomas realmente da febre, mal-estar, indisposição, e aí aparece de repente um vermelhão na perna associado a esse inchaço e essa febre da perna. A perna fica bem quente mesmo. Quente, né? Fica. Mas tem tratamento? Tem tratamento, a gente trata com antibiótico, porque é uma bactéria. Então essa analogia que eu falo assim da dor de garganta é bem isso. Você tem a infecção daquele momento, você trata com antibiótico e uma vez que aquele tratamento foi bem feito,
você melhorou. Aí o tratamento é agora dessa porta de entrada. Porque se você não tratar essa frieira, essa micose, você pode ter novamente. E aí você pode começar a ter sequelas. Normalmente sempre tem que ter uma raiz, uma origem. Geralmente sim. Mas pode procurar que tem alguma mas coisa. Não é algo hereditário, por Não. exemplo. A família costuma ter, nada. Isso é Não. uma coisa que no dia a dia, um descuido, Isso. alguma inflamaçãozinha pode levar. Exatamente. A gente tem algumas predisposições, então pacientes obesos, diabéticos, que já têm algum problema de circulação na perna, eles têm uma predisposição, muitas vezes até por uma questão de já ter um inchaço na perna, de já ter uma pele mais seca. Então, favorece, às vezes, pequenas fissuras por uma pele muito ressecada. Então, a gente tem essa predisposição, mas não que seja genético e hereditário. Qualquer pessoa pode ter. Uma pessoa que está com essa doença e ela descobre, e ela faz exercício físico, ela pode continuar fazendo, é melhor primeiro tratar, porque ela deve dar um peso, deve dar um incômodo muito grande. No primeiro momento, a própria pessoa talvez não queira fazer, porque o desconforto é realmente bem grande, assim. Uma vez que a pessoa de sintomas também já está melhor, então eu colocaria aí, porque o antibiótico é de 7 a 14 dias mais ou menos de tratamento. Então seria basicamente o afastamento aí das atividades também. Pode ser porque pra a perna qualquer incha idade. bastante, então precisa fazer um pouco de repouso, colocar a perna para cima, é importante. E qualquer idade uma pessoa pode ter Qualquer isso? idade. Não tem alguém que tenha uma idade, Não. faixa etária que é mais Não, correspondente? qualquer pessoa pode ter. Tá bem, gente? Então vamos procurar e fazer um exame direitinho. Ela já mostrou várias possibilidades que pode estar levando essa doença, tá bom? Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos aqui uma outra notícia. O padre quer ouvir a opinião aqui da mesa, hein? Ó. Pessoas com calvície têm mais risco de desenvolver câncer de pele. Falta de cabelo expõe o couro cabeludo aos raios solares. Entre 2023 e 2025, né, que vai vir aí no ano, são estimados cerca de 9 mil casos de câncer de pele melanoma, o tipo mais letal. Doutor João, é isso mesmo? Quer dizer então que as pessoas que têm problema com calvície, tem até mulheres que têm hoje problema com calvície também, né? Mas normalmente os homens é que tem mais. Está tendo esse número, vem aumentando pelos raios solares sobre a cabeça, pessoas têm uma possibilidade? Hoje em dia, mulheres e homens estão apresentando quase que a mesma incidência de perda de cabelo. A mulher eu julgo que tem até mais perda. Por quê? Nós homens acabamos tendo principalmente perda por causa de genética, a calvície androgenética. Mulheres tendem a ter mais perda de cabelo porque, além de terem a tendência genética, a mulher pode perder cabelo por causa da menstruação, que reduz ácido fólico, B12 e ferritina mais baixa. Tem estudos que mostram que o nível de ferritina inferior a 70 nanogramas por ml corresponde a 9 de 10 casos de queda intensa de cabelo. Então a mulher tende a ter mais perda de cabelo. A média da mulher brasileira é de uma ferritina de 17 nanogramas. É muito baixa. Hoje, cerca de 40% das mulheres adultas tendem a ter anemia, que provoca também mais perda e afinamento de cabelo. Então, quando a gente fala dos raios solares, qual é a questão? O ultravioleta B, ele é um raio muito energético. Então, ele causa alterações no DNA. E quem tem que proteger o DNA das células é a melanina, que é a pigmentação natural que é a nossa pele. Então, produzimos melanina e deposita sobre o núcleo, onde está armazenado o DNA. Então, o que acontece com as pessoas? Quem tem pouco cabelo não vai ter essa proteção natural, porque na nossa pele do corpo e do rosto, a gente tem melanina na pele. O couro cabeludo dele é pálido. O couro cabeludo não tem pigmentação na pele. O couro cabeludo dele é branco. Quem tem bastante cabelo, se raspar a cabeça, vê que é uma pele bem despigmentada. Então leva um tempo de adaptação para a pele pigmentar. Então, à medida que vai ficando calvo, essa pele que não tem pigmentação natural não tem proteção contra raios ultravioleta. Então, a calvície, ou a perda abrupta de cabelo, faz com que essa radiação cause uma penetração direta no couro cabeludo, podendo causar mais alterações no DNA, provocando um aumento na incidência de câncer de pele. Tanto que o câncer de pele no couro cabeludo de calvos ou calvas
ele acaba sendo a segunda maior incidência de local de câncer de pele. Só perde para a ponta do nariz, que por causa da angulação do sol sobre a terra, acaba sendo a região mais exposta do nosso corpo, mesmo se a gente usa cobertura. Então, a proteção contra a calvície não está relacionada somente à autoestima e qualidade de vida, autopercepção, mas também está relacionada numa proteção da saúde da pele. Você falou das mulheres, você falou ainda mais hoje em dia, porque talvez os estudos, o senhor deve saber, né? Eu não sei, é uma curiosidade que eu tenho. Claro. Os estudos mostram que antigamente as mulheres de outras épocas, outras décadas atrás, elas tinham menos queda de cabelo do que as mulheres de hoje. E se isso for sim, um dos motivos também seria o estilo de vida das mulheres, que mudou muito, porque hoje a mulher ela tem que não só cuidar bem da sua casa quando ela precisa, mas também tem que sair para trabalhar, cuidar dos filhos hoje, porque hoje mudou muito o contorno da vida social, né? Seria isso, se for sim, ou por algum outro motivo de alimentação, que as mulheres estão perdendo mais cabelos do que antigamente? O senhor falou faz total sentido. Hoje a rotina da mulher é muito mais desafiadora. Se pegarmos as mães da década de 90 para frente, acabaram tendo uma demanda de serviço extra-domiciliar muito maior. E a gente viu que isso... Emocional, né? E vamos pensar o seguinte, hoje a gente vive uma industrialização alimentar muito mais assídua. Então, hoje é mais prático desembalar um alimento do que descascar um alimento. E a mulher tendo essa rotina intensa fora de casa, como que ela cuida também da parte de alimentação? Porque a gente pode considerar que a mulher, ela acabou desenvolvendo habilidades sociais para trabalhar fora de casa, muito mais rápido do que os homens desenvolveram habilidades de cuidar do lar. Então, meio que não existe uma distribuição igualitária dentro de casa dos serviços domésticos. Então, quem não tem um apoio de uma profissional do lar, acaba ficando à base de lanches. E a gente acabou vivendo um ponto que hoje a sociedade come menos proteínas, mais carboidratos refinados. Sim. A industrialização alimentar, ela aumentou, exacerbou demais. E a gente, ao mesmo tempo que tem as pessoas mais obesas e com mais sobrepeso, temos as pessoas igualitariamente mais desnutridas. As pessoas comem mais e estão mais desnutridas. Isso acaba influenciando diretamente nos níveis de vitaminas. B12 baixo, ácido fólico baixo. Hoje tem colegas da área de neurologia que já existe uma correlação no aumento das doenças demenciais, inclusive o Alzheimer, com o aumento da glicemia, que é provocado pelo diabetes, e até mesmo deficiência de B12, que é uma vitamina fundamental para a saúde neurológica. Então eu falo que a queda de cabelo ela é a manifestação de um desequilíbrio do corpo. O corpo da gente. O cabelo ele é reflexo de saúde e bem-estar. Que é diferente da hereditariedade, que é que você falou que às vezes no homem é um pouco mais comum, que às vezes é hereditário. O avô era careca, o pai é careca, o filho normalmente acaba ficando careca também, né? Mas é preventivo. Mas é preventivo, também Total. dá para você manter. Agora só uma curiosidade rapidinho que nós vamos ter, já tem outro, aí já tem outra notícia, Mais uma, mas deixa eu só uma pergunta. A gente vê muitos homens hoje fazendo implantes capilar, né? As mulheres também? Excelente pergunta. Tecnicamente, só por uma questão de semântica, o termo é transplante. É transplante. Isso, porque retira de uma área doadora e implanta numa área receptora. Legal, interessante. Boa. As mulheres até fazem, porém nas mulheres, esteticamente, a chance de sucesso é muito menor. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o transplante, já percebeu que os homens tendem a perder cabelo em áreas mais isoladas. Ou da região frontal para trás, formando as entradas em M, ou a coroa, ou ambos. A mulher tem o que a gente chama de perda difusa de cabelo. A mulher perde nas laterais, perde atrás, perde em cima, perde na frontal. O que significa? Não existe uma área doadora saudável. Doadora saudável, entendi. E tem um ponto. Qual que é o intuito do transplante? Na prática, não é promover grande densidade de cabelo. Aquele cabelo cheinho que você vê bem preenchido. O intuito é disfarçar. Entendi. Disfarçar uma região frontal, na qual com um bom penteado, um spray fixador fica legal. Como que disfarça um cabelo que a mulher quer jogar para todo lado o dia inteiro? A mulher de manhã joga o cabelo para a esquerda, a mulher depois joga o cabelo para a direita, ao longo do dia joga o cabelo para trás, depois de 2 dias sem lavar virou um coque. O homem não. A gente penteou pela manhã, a gente não põe mais a mão.
Então, Posso fazer uma pergunta? claro, E tem outra coisa também, eu não sei se tem a ver. A mulher usa muito mais química no cabelo do que o homem. O homem não fica o tempo todo tingindo o cabelo, colocando tantos produtos. A mulher faz mais isso. Isso também não danifica mais o cabelo para ficar propenso à calvície Por o ou à cabelo, queda né? no cabelo? a calvície não. Porque a calvície ela é um problema no folículo, que é a parte interna na pele. Agora, isso acaba provocando um afinamento geral do cabelo, porque para química, imagina um cabelo escuro, tem que ser despigmentado. Então, vamos imaginar que o cabelo ele é descamado. Então, além de perder massa de melanina, você arranca massa de queratina, é o que dá estrutura e volume. Então, cabelos despigmentados, eles tendem a ser com aspecto mais finos e falhados, mas não provoca calvície. Mas pode promover um afinamento global do cabelo que também compromete a autoestima. Por isso que o uso de megahertz está ficando tão em alta. Vamos mais uma outra notícia? Vamos lá? Olha lá, gente. Essa aqui, ó. Fernanda Montenegro reflete sobre a morte. Tentar aceitar. Porque vai vir. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas é legal a gente ver aí a Fernanda Montenegro, que é uma grande atriz, né? Brasileira até, reconhecida internacionalmente, falar sobre esse assunto, né, Daniel? Como lidar com a questão da morte. Ela já vem fazendo até... Ela já é uma senhora de quase 100 anos de idade, né? Quase 100 anos e muito avivada ainda, né? Como é que você vê essa questão dela falar sobre a morte, né? Tentar aceitar. Falar sobre a morte é um tabu, porque as pessoas não querem falar sobre isso, né? A gente tem uma ideia de uma vida muito longa. Quando a gente fala sobre a morte, a gente fala sobre um processo doloroso, sobre perdas. A gente começa a falar sobre a finitude da vida. E falar sobre morte não é uma coisa que nós temos o costume de fazer. A gente fala muito sobre a vida, sobre aproveitar a vida, né? E quando nós falamos sobre a nossa existência, é inevitável falar sobre a morte. Se a gente for olhar todas as fases da nossa vida, a criança, na infância, ela está ali vivendo a infância dela, ela está aproveitando aquele momento de brincadeira. O adolescente, ele está vivendo aquele processo onde ele encontra o clã dele, está fazendo novas descobertas. Quando nós chegamos na fase adulta, é a primeira fase que a gente começa a olhar para o passado e para o futuro. Quando nós olhamos para o passado, começa a dar angústia, o que eu poderia ter feito e eu não fiz. E quando eu olho para o futuro, eu começo a pensar, até onde eu vou? Isso começa a criar angústia. Porque quando nós vamos envelhecendo, ninguém quer envelhecer. E o processo de envelhecimento vai denunciando a finitude da nossa existência. É aí que entra, Daniel. Acho que é legal você tá desfiando isso pra gente, porque aí entra a questão para quem crê em Deus, numa divindade. Muita gente não é católico, né? Mas a gente tem que respeitar sempre isso aí. Aí entra a religião. Porque é o seguinte, eu vou falar por mim que sou um cristão. Né? A morte para nós, ela deve ser vista, tratada, conversada desde que a gente nasce. Porque nós não temos uma validade de não falar, olha, você vai viver até 100 anos, viu, Montenegro? Não, a gente vê hoje crianças, a senhora trabalha muito com nascimento, certamente a senhora faz tantos partos, né? Como ginecologista. E a gente fica falando, a criança tem muito, teoricamente sim, tem muitos anos de vida. Mas o que a gente vê hoje de jovens falecendo, e às vezes pessoas novas, com 30 e poucos anos, pegou um câncer, morreu, ou então houve um acidente, foi embora. Criancinhas, mãe. Então na fé, nós somos trabalhados para entender que essa finitude biológica, ela é ok. Ela poderá vir a qualquer momento. Isso, mesmo que você procure se cuidar bem biologicamente, pode acontecer algo inesperado e você vai embora, ainda muito novo. Então nós trabalhamos a fé porque cremos numa vida além desta. A fé cristã, ela acredita que existe este mundo e o outro. E o outro é o que mais é importante para o cristão. Então quando a gente vê assim, é bonito a gente ver a Fernanda falar, porque ela é uma baita de uma atriz. Tá? Essa mulher, acho que ela já ganhou, só não ganhou o Oscar, mas foi indicada. América Latina foi a primeira mulher a ser indicada para o Central do Brasil. Central do Brasil. Então a gente admira muito. Agora,
será que tem que chegar só na idade avançada para você pensar sobre a morte? Nisso eu discordo. Não estou discordando dela, estou discordando num plano quase geral de social, todos nós. né? Social. Na nossa sociedade. Eu não concordo, eu acho que nós temos que pensar na morte, e uma vez eu aprendi isso com um bispo que fala assim, você pensa na sua morte praticamente toda semana? A maioria fala não. É verdade. Não, eu penso. Eu quero saber, eu fico imaginando no dia que eu vou morrer, como é que vai ser. Mas isso na minha fé. Como é que vai ser o meu encontro com o meu amado? Tá certo? Eu consigo vislumbrar aquilo que poderei ter como céu, que é a vida com meu Senhor, com aqueles que eu creio que poderão alcançar a graça do céu também. A gente não pensa nisso, cara. É onde vem o sofrimento dela. E tem outro detalhe, quando a gente começa a pensar sobre a morte, isso possibilita que nós pensemos sobre o nosso projeto de vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos trabalhando com a nossa liberdade dentro das possibilidades, como nós estamos construindo as possibilidades de uma vida mais frutífera, com mais possibilidades de felicidade, de realização. Então, falar sobre a morte, sobre a finitude, é você pensar, vai acabar, e o que eu estou fazendo com esse tempo finito que eu tenho para aproveitar aqui? Boa. Para nós, a cada segundo é uma pérola, né? É uma riqueza, cada momento que eu sobreviver, que é uma possibilidade de eu me preparar bem, no meu caso, nós cristãos, para alcançar a vida com Deus. Então a gente não pode desperdiçar o tempo, não. Sabe que eu já atendi pessoas com 60 anos, 65, falando assim, eu não quero passar dos 70, eu quero morrer. E eu falei, mas por que você quer morrer? Porque eu não quero envelhecer. Porque quando a gente fala normalmente, né, assim, a gente pensa que vai viver muitos anos. Nós pensamos no processo do envelhecimento, que é inevitável, se você quer viver muito tempo. E quando nós vamos envelhecendo, nós vamos chegando mais perto da finitude. E aquela venda da ilusão da imortalidade, ela vai caindo. Porque a gente não pensa muito. É o que você falou, nós deveríamos falar sobre a morte, sobre a finitude, mas é um tabu, porque quando a gente fala sobre a morte, a gente começa a olhar para a nossa existência, para as pessoas que a gente ama, né? Uma hora essa pessoa vai embora, meu pai, minha mãe, meus irmãos, isso dói. E quando a gente pensa na morte, também vem a questão, vai doer? Eu vou sofrer? Para onde eu vou depois disso? Sem dizer que no mundo aí fora é um prejuízo, né? É uma questão para se pensar. É prejuízo. Então não vamos falar de morte, não. Vamos falar só da coisa que você vai viver, ganhar e etc. My teacher. Good afternoon, my teacher. Good afternoon, my teacher. Good afternoon. Bonitinha. E as professores? Professorinha linda, ó. Uma professora Hermínia, Ivone de Carvalho, Priscila. Eita, coisa linda. Professora Miti. Eu ia mal na escola, né? Na matemática. Mas a senhora foi uma ótima professora. Tamo junto, hein? Bom, gente, é o seguinte, vamos a outra notícia aqui. Agora a doutora Albertina vai responder isso pra nós, hein? Tudo sobre câncer. Câncer de mama. Mulheres ainda desconhecem fatores de risco. Ô, doutora Albertina, conta um pouquinho isso para nós. Por que as mulheres, a senhora que é ginecologista, obstetra, por que as mulheres desconhecem fatores de risco do câncer de mama? Porque existe um tabu muito grande. Primeiro, só tem câncer quem tem parente câncer. Então, a mãe, o pai não, por câncer de mama, porque até desconhecem que câncer de mama pode existir em um homem. Pode. Então, minha mãe teve, o que eu faço? Então, primeiro, se a mãe teve ou a irmã teve, você tem que fazer uma mamografia 10 anos antes que a sua mãe teve. Por exemplo, sua mãe teve aos 45, certo. Você tem que fazer aos 35. Perfeito. Mas os fatores que elas não pensam é, primeiro, falta de fazer sedentarismo. 40% aumenta o sedentarismo na incidência de câncer de mama. Segundo, a obesidade. A obesidade em todo lugar, principalmente a obesidade que se concentra mais abaixo da cintura, sabe, dos quadris.
E outra coisa, o alcoolismo. O alcoolismo também porque muda o trânsito do fígado e aí os hormônios ficam alterados. Fumar é menos, então é melhor beber e fumar, brincadeira, do que ser sedentária. Ser sedentário. Bom, então 40% aumento de quem é sedentário. Bom, isso mostra porque que a Dinamarca é o país que tem menos incidência de câncer de mama. Todo mundo? Todo mundo. Porque é o primeiro país que tem menos, porque eles não andam de ônibus, eles andam de bicicleta, a alimentação é mais cuidadosa e tudo. Agora, tem alguns fatores que a mulher tem que tomar cuidado. Por exemplo, você menstruou antes dos 12 anos. Então, você tem que pensar, olha, antes dos 12, eu tinha uma grande carga de hormônios. Ao contrário, as pessoas pensam que menstruou antes dos 12, vai terminar, começou cedo, vai terminar cedo. Não, a quantidade de hormônios faz com que ela também tenha menopausa depois dos 45. Interessante. Então, se ela tiver 12 anos a menos, menstruou com 11, e tem 54, ainda está menstruando, ela tem que fazer uma vigilância maior. Se essa mulher nunca teve filhos, ela precisa ter uma vigilância maior. Porque o fato dela ficar 9 meses sem menstruar dá uma mudança hormonal. Então, quem nunca teve filhos, teve mais tempo de exposição. Quem nunca amamentou, quer dizer, então a amamentação protege essa mulher que mesmo tendo filhos, amamentou. Outra coisa... Então, quer dizer que a mulher que amamentou seus filhos, ela tem um índice menor de ter um problema de mama, de câncer na mama. Interessante isso. Pelo menos por 3 meses. Pelo menos por 3 meses. Agora, eu sempre recomendo mais de 6 meses, né? Porque é o tempo que, teoricamente, você tem um leite com muitas enzimas e passou praticamente vacinas. É um leite muito concentrado. Certo. Outra coisa que é importante é aquela mulher que usou muito anticoncepcional. Então, muito tempo, quer dizer, então escolher um anticoncepcional de baixa dosagem, que aí ainda tem mulheres que vão na farmácia e escolhem ou o mais barato, o que a amiga teve. Então, os anticoncepcionais hoje são de baixa dosagem. Então, ter filhos depois dos 30 anos, que é uma tendência. O aumento da gravidez com mais de 40 anos no Brasil está em torno de 40%. Aumentou muito também. Aumentou porque a mulher está no mercado de trabalho, trabalha e tudo. Então, outra coisa, sem dúvida, a alimentação. Isso você já disse, é mais fácil desembalar do que descascar. E a mulher que está no mercado de trabalho, ela não tem esse tempo. Agora, o estresse ainda é uma grande interrogação. Eu tenho muita mulher que passa estresse, 1 ano depois ela tem câncer. Quer dizer, então eu não posso ter ainda uma pesquisa dizendo, mas é muito forte que a minha mulher, aquela paciente, minha paciente que fala, olha, eu me separei sem querer, perdi um filho, nossa, eu falo, então, não só pelo acolhimento, mas vamos antecipar os seus exames, né? Perfeito. Isso é fundamental. Bom, outra coisa importante é que a mulher, hoje nós temos 66.800 casos no último levantamento de câncer de mama. Dá 184 por dia, quase 7 por hora. E o homem tem, enquanto a mulher teve 66 mil, o homem teve 374. Mas como o homem não vê, ele não se palpa, então é muito mais mortal. Entendi. Eu já operei muitos casos de câncer de mama em um homem. Primeiro que ele demora, ele tem alguma bolinha, ele fala, não, isso não é nada, vai passar. Às vezes ele associa até, quando eu fui adolescente eu tinha também uma mama por causa dos hormônios. Sim. Outra coisa importante é que 66 mil morrem 1/3, 22 mil. Isso é demais. Mostra que o Brasil, com o SUS, que eu tenho maior orgulho de existir o SUS, porém não deu conta do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Assim, segundo as pesquisas, doutora Albertina, o Brasil ele está entre os campeões
câncer de mama no mundo ou ainda não? Não, ele está entre os 10 países que têm mais câncer de mama. E que morrem mais mulheres. Por exemplo, se você pensar, o Chile morre 10%. Nós morremos 1/3. Quer dizer, 66 mil, se fosse no Chile, morreriam 6 mil, não 22 mil. Quer dizer que, então, o diagnóstico precoce é importante e o autoconhecimento. Todo mundo fala, mas o exame de palpação não é tão rígido. Não, mas 70% dos tumores são descobertos pela mulher. Então, aquela mulher que se possa conhecer, depois que ela menstrua, ela vê como é que está a mama, se está mais avermelhada, se está mais inchada. Ela examinando, o pessoal fala, tem que ser no sentido anti-horário. Qualquer sentido. Ela se examinar, ela sentiu. Tem uma bolinha, tem isso. Claro que ela só vai ver maior que um grão de arroz. E quando você tem um tumor que é descoberto 1 centímetro, você tem muita chance de salvar. Que interessante, tá vendo? Olha, deu uma aula aqui para nós, doutora Albertina, que aliás eu estou apaixonado por essa mulher no sentido profissional, de simpatia também. Obrigado, viu, por todas essas informações que a senhora está trazendo. É uma preciosidade para os telespectadores com tudo isso, eu tenho certeza disso. Viu? Eu quero dizer que um dos fatores da mulher ficar bem, e eu vou dizer agora, porque no Brasil se faz com mais de 50 anos a mamografia, a primeira. E a sociedade americana e a europeia está recomendando 40. Olha. Então eu não acho que fica caro. Caro é perder uma mulher. Também acho. E aí eu digo sempre, eu estou tendo mulheres no meu consultório com 36, 37 anos que têm câncer. Por a questão do estresse mesmo, da alimentação e também do uso de anticoncepcionais de forma errada. Quer dizer, às vezes toma demais medicações e tudo. Bom, eu considero, a minha proposta é que baixar para 40 anos, no meu consultório eu faço com 36, 37, e acho injusto que eu, no serviço público, que eu luto por isso, fazer aos 50 e no meu consultório 40. Perfeito. É uma super desigualdade. Então... Muito interessante, tá vendo o que ela está trazendo, essas estatísticas aí, essas informações. Agora, só um detalhe aqui, que não é o que nós vamos discutir. Os anticoncepcionais, a gente só quer colocar aqui como igreja, tá certo? Cada caso é um caso, isso tem que ser verificado com muito cuidado. Os médicos sabem que, às vezes, eles são necessários por algum motivo que não seja só para impedir a gravidez. Talvez a senhora saiba que talvez ela tenha um cunho que não é só para impedir. Às vezes, esse tipo de medicação, ela pode ser favorável. Eu não conheço esse mundo. Para alguns tipos de combate de alguma coisa. Mas se for para evitar filhos, eu quero só lembrar as mulheres ou os homens que namoram e que levam a namorada a consumir anticoncepcional, que esse é um produto abortivo, viu? A igreja considera como impedir a vida que poderia vir naturalmente, tá certo? Então vamos repensar isso com muita calma. Quando tiver dúvida, procura o padre, procura uma médica com esse gabarito aqui, ou médicas assim, que de repente elas têm um suporte para falar, olha, não é só por a questão de prevenir, talvez seja por uma questão de saúde, é bom a senhora tomar por causa disso, isso. A igreja vai olhar com outro olhar, mas a gente sabe que muitas mulheres usam para evitar filhos, e a igreja sempre, pelo cunho daquilo que a doutrina da igreja deixou, é abortivo isso, tá bom? Minha gente, vamos aqui, ó, mais uma informação importante, hein? Mais uma, olha aqui, ó. Saúde mental é principal problema para os professores, aponta a pesquisa. Olha aí, ó. Essa saúde mental, é o João que foi um dos apontados para essa aqui? Não, Daniel, desculpa. Daniel, essa saúde mental, ela é realmente o principal motivo para os professores, estão mostrando as pesquisas, eles estão sendo muito, a gente vê muito testemunho de professores que estão com medo dos alunos, cara. Porque estão sofrendo agressões, assédios, vários vídeos na internet de alunos ameaçando os professores, assim, não é só as professoras, é
os professores. Professores. Então, muitas vezes eles ameaçam e os familiares acabam ficando do lado desses alunos. Os pais, os professores ficam totalmente vulneráveis, porque antes a rede de apoio dos professores era a família dos alunos. Os alunos sempre ficavam do lado os pais sempre ficavam do lado dos professores. Hoje em dia, os pais defendem os filhos, tanto é que eles não podem reprovar um filho, um aluno, né? O professor, ele é totalmente punido. Como assim você reprovou meu filho? Como assim você escreveu na agenda que o meu filho não se comporta bem? Dentro de casa ele é maravilhoso. Só que as crianças, os adolescentes, eles simulam. Dentro de casa eles são uma coisa. No ambiente social eles são outras pessoas, porque eles se juntam com a turminha deles e acaba, para serem aceitos, fazendo o que o grupo faz. Então os professores estão sofrendo assédio, muita ansiedade por conta disso, por causa que eles ficam vulneráveis, síndrome de burnout por causa do excesso de trabalho, a falta de reconhecimento. Tudo isso vai trazendo mais sofrimento mental para esses professores. Eles ficam num ambiente sem proteção alguma. Você acredita, assim, Daniel, assim, eu falo para você que está com essa questão para discutir, mas também está aberto aqui para vocês, tá? Você acredita que realmente parece que as coisas vêm caminhando? Eu não digo para eliminar os professores, tá? Eu acho que não vai dar para eliminá-los, mas para deixar cada vez mais diminuído o trabalho que um professor pode fazer diante dos avanços, desse advento das redes sociais, porque assim, parece que está tendo um braço de ferro e parece que vem ganhando aí as redes sociais com os conhecimentos da inteligência artificial, e a molecada hoje, eu falo molecada no bom sentido, né? Eles estão o tempo todo desafiando o meio onde a gente está. Então, claro que um professor vai lá trazer as suas teorias e pedir para você pesquisar, tá? Porque ele tem conhecimento, ele sabe aonde você pode adquirir um conhecimento mais aperfeiçoado. A geração de hoje, ela está entendendo isso como algo hiper ultrapassado. Sim. Será que isso não é um dos motivos é esse? E o que você acha que vai ser dos professores, principalmente aqui, no hemisfério sul, que é tão banalizado, cara? Tem uma questão que que tem a ver com o tempo da informação. Hoje em dia, os adolescentes eles estão muito ligados com as redes sociais, Reels, Stories, que as informações, eles ficam assim, com o dedo, vendo. Quando eles chegam na escola e a informação é muito longa, eles não têm paciência para ficar esperando aquilo chegar. É isso, cara. Então, lógico que nós estamos num processo de transição e esses professores terão que mudar o jeito deles ensinarem. A educação vai ter um desafio, vai ser um desafio, eles vão ter que mudar. Não vai ser igual a 10 anos atrás, que os alunos vão ficar lá 3 horas escutando sobre um conteúdo. Hoje em dia, inclusive, já tem estudos que mostram que filmes, as pessoas não têm mais paciência de ficar 1 hora assistindo o filme. Elas aumentam a velocidade, porque elas não conseguem mais. O próprio celular, você me manda uma mensagem, eu boto no um e-mail, 2, porque fala, vai. Exatamente. É verdade. Se me permite, eu acho que essa questão, por exemplo, eu sou produtor de conteúdo em redes sociais. Eu vejo até a questão de plataformas. Quando a gente quer procurar um conteúdo mais denso, a gente vai para o YouTube. Tanto que no Brasil o YouTube é a principal fonte não de entretenimento, mas de aprendizado. Busca por conhecimento. Enquanto muitas vezes as outras mídias sociais, principalmente de vídeos muito curtos, elas acabam sendo uma busca por dopamina barata e rápida. Mas uma coisa que dá para perceber é que essa transição na parte de escolaridade está formando pessoas que têm baixa capacidade cognitiva. Concentração, aprendizado, convívio social. Só que a vida cobra na fase adulta. Sim. E a gente percebe que também tem aumentado o número de treinadores de comportamento humano. Sim. Os famosos coaches. Sim. Porque as pessoas elas se veem na fase adulta forçadas a conseguir sair de um movimento de letargia, falta de comprometimento, falta de disciplina para começar a criar hábitos saudáveis, mental mais e social. tolerantes à frustração. E acho que, posso falar um pouquinho? A agressão, ela está ficando
igual. Quer dizer, na escola pública, que eu atendo muitas meninas no Hospital das Clínicas, 4 olhos, gorda, baleia, menina camelô, porque usa roupas de uniformes sem ser o original. Mas na escola particular, é bullying, dizendo, o meu próprio neto, que é mestiço, sofreu índio, foi falado índio, o racismo, a menina da Samara, Filipe, que era negra. Quer dizer, então, a escola, com medo de perder os alunos, protege os que fazem bullying. Sim. Quer dizer, no nível social mais baixo, tem problemas. E eu fui uma pessoa que fiz e-mail, que falei, mas não adianta. A escola tem medo. E tem aluno que fala assim, eu pago o seu salário. Isso aí eu vi desde que época eu lecionava. Gente, olha só, o nosso tempo acabou. E a gente vai precisar terminar. É uma pena, porque é sempre assim. No finalzinho, a comida fica melhor. Aí você vai ter que acabar. Eita! Mas olha só, vamos ver a enquete, como é que ficou? Ó, o que os professores mais precisam no Brasil para você? 67,9% diz mais respeito, né? E 32,1% melhores salários. Eu acho que tem os dois aí, né? Mas legal, parabéns ao povo aí que colocou. Eu agradeço muito aqui os nossos convidados, pena que o tempo acabou. Doutora Albertina, a senhora vai voltar aqui porque eu quero muito a senhora aqui. Amei, tá bom? O senhor me convida. Eu vou convidar, muito obrigado, viu? Doutor João, Gabriel. É um prazer. Muito bom, obrigado, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Daniel, promete que você volta? Vou voltar. Volta muito seca. É um prazer estar. Maravilhoso, fala bem. E a nossa querida doutora Karen. Doutora, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Olha, gente, que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem missa hoje lá com orações de cura, hein? 7 horas da noite. Tchau, gente.